Senado pode votar hoje a PEC paralela da Previdência. Líderes decidem nesta manhã como vai ser a tramitação no Senado do pacote econômico entregue ontem pelo governo e instalada a comissão externa de senadores para apurar o derramamento de óleo que atingiu a costa do Nordeste. Hoje é 6 de novembro e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, bom dia. Líderes e senadores aqui no Senado vão decidir hoje como vai tramitar o pacote de medidas econômicas do governo federal entregues ao Congresso. São 3 propostas de emenda à Constituição para mudar o Pacto Federativo e dar mais fôlego às contas do governo. O presidente Jair Bolsonaro entregou as PECs pessoalmente ontem. Acompanhado pelos ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, o presidente Bolsonaro veio caminhando do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional. Numa cerimônia no gabinete da presidência do Senado, com a presença de vários senadores, ele entregou ao presidente Davi Alcolumbre parte de um pacote elaborado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para reduzir gastos e estimular a economia. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. São 3 propostas de emenda à Constituição que vão começar a tramitar pelo Senado, assinadas pelo líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra. A PEC do Pacto Federativo, que descentraliza recursos públicos para que eles sejam melhor distribuídos entre União, estados e municípios. A PEC dos fundos, que desvincula dinheiro dos fundos constitucionais. E a PEC emergencial, que prevê medidas de contenção de gastos para serem aplicadas em situações de risco fiscal nos estados e municípios e de descumprimento da regra de ouro no caso da União. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base. Quando o presidente da República traz propostas como essa, de descentralização do recurso, e quando o parlamento vota um tema como cessão onerosa, que também divide recursos da exploração do excedente de petróleo para estados e municípios, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá se reunir com os líderes em um café da manhã na residência oficial para discutir como será a tramitação das propostas aqui no Senado. A expectativa do governo é de que as 3 PECs estejam aprovadas nas 2 casas até abril do ano que vem. Mas o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, espera que pelo menos a PEC emergencial, que trata de estados e municípios, seja aprovada ainda este ano. A PEC emergencial abre no orçamento fiscal do ano que vem um espaço orçamentário para investimentos da ordem aproximada de 26 bilhões. E isso é do interesse do Congresso Nacional ampliar o investimento público, que está no seu nível mais baixo. A proposta da LOA, como todos vocês sabem, estima o investimento público em 19 bilhões. Por isso que o governo vai trabalhar, vai dialogar, vai debater para que a PEC emergencial possa ter uma tramitação mais acelerada. E sobre esse café que ocorre agora pela manhã para decidir a tramitação dessas propostas de emenda à Constituição, vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Quais são as novidades?
Oi, Tiago, bom dia. Olha, como a gente já viu aí, nesse café da manhã, o presidente Davi Alcolumbre vai conversar com os líderes, com outros senadores e também com o ministro Paulo Guedes sobre como será a tramitação dessas propostas entregues ontem aqui no Senado. O encontro é na residência oficial da presidência do Senado. A gente vê aí imagens dos senadores começando a chegar na residência logo cedinho, ressaltando que esse pacote de medidas é prioridade do governo após a votação da reforma da Previdência. A expectativa do governo é de que essas propostas estejam aprovadas até abril do ano que vem, nas duas casas. E então, nessa reunião, eles devem discutir, os prazos de tramitação das propostas, devem começar a debater também a possibilidade de ajustes no texto e também a possibilidade de que alguma dessas propostas possa ser aprovada antes, possa avançar na tramitação, como, por exemplo, a PEC emergencial, que o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, quer ver aprovada ainda este ano. As três propostas, elas já foram protocoladas na mesa do Senado, elas receberam numeração, são as PECs 186, 187 e 188. E o próximo passo é a análise na Comissão de Constituição e Justiça. É possível que nesse café da manhã sejam definidos os relatores dessas propostas. A expectativa do governo é de que esse pacote deverá levar para estados e municípios cerca de 500 bilhões de reais em 15 anos. Voltamos com você, Tiago. Obrigado, Dinalva. E as medidas propostas pelo presidente Bolsonaro ao Poder Legislativo foram detalhadas pela equipe econômica. A repórter Isabela Dutra traz mais detalhes sobre o que o governo está propondo a deputados e senadores. As três propostas de emenda à Constituição fazem parte do que o governo está chamando de Plano Mais Brasil. Elas começam a tramitar pelo Senado porque dizem respeito ao Pacto Federativo, que é a relação entre União, estados e municípios. Essas medidas promovem a redistribuição de recursos, como no caso da exploração do pré-sal. E, segundo o governo, significam a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela está sendo chamada de DDD, porque apoia-se em três ideias básicas: desobrigar, desindexar e desvincular o orçamento. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Além disso, a proposta permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados, de acordo com a necessidade. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. A proposta de emenda à Constituição também prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal financeiras a partir de 2026. Também a partir de 2026, a União só será fiadora de empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos. Como é que um Estado está quebrado vai dar aumentos automáticos para funcionários? Como é que um Estado está quebrado vai reajustar salários, benefícios, tudo? Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. A segunda medida apresentada é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em caso de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita.
A proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. O Brasil é gerido por um software. Então, o software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E, no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que é que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? E a terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões de reais em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. Além das 3 propostas de emenda à Constituição apresentadas nesta terça-feira, o governo pretende enviar outras 3 medidas para o Congresso. 2 delas devem ser encaminhadas para a Câmara dos Deputados: a reforma administrativa e a medida que pretende acelerar as privatizações. A última proposta do governo é a reforma tributária, que deve tramitar numa comissão mista, formada por deputados e senadores. O Senado instalou uma comissão externa sobre as manchas de óleo no litoral nordestino. Parlamentares pretendem visitar as áreas afetadas nos dias 8 e 9 deste mês. A Comissão Temporária Externa elegeu o senador Fabiano Contarato como presidente e Jean Paul Prats como relator. O trabalho da comissão deve durar 180 dias. Os senadores farão diligências acompanhando as ações do governo na limpeza das praias afetadas pelo óleo. Tem que ter um diagnóstico do poder público das consequências da mancha de óleo para toda a cadeia econômica, para os pescadores, para a cadeia econômica do turismo. Eu ocuparia 90% na busca de solução. Depois que solucionado, aí tudo bem, vamos à responsabilização. Mas responsabilizar agora, não é que eu não queira responsabilizar, sem a gente saber como é que cessa o dano, nós vamos punir, daqui a pouco tem que chamar para punir de novo, que é mais ainda óleo chegando nas praias. Eu acho que era o momento também de fazermos uma segunda audiência pública, já diante dos fatos que têm saído e agora da ação de vários órgãos do governo, que inicialmente se sucederam no comando disso, agora parece estar com o Ministério da Defesa. Então, o ministro da Defesa em separado, um convite a ele, e um convite à ANP, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, INPE, para nos esclarecer, afinal, se é visualizável ou não esse trânsito da mancha no mar. O presidente da comissão avaliou o derramamento de óleo como um crime ambiental. É um crime ambiental de proporção inimaginável. Nós temos aí uma repercussão tanto na biodiversidade, mas também na economia do país. Buscar informações de como que estão sendo feitas a integração entre todas as instituições governamentais e não governamentais, conversar com a população diretamente envolvida com esse crime ambiental e, ao final, sugerir e dar os encaminhamentos adequados. Porque todo aquele que, por ação, um comportamento positivo ou por uma inação, uma omissão, ele foi o responsável por isso legalmente há previsibilidade de responsabilização. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje a PEC paralela da Previdência. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. Vamos voltar então a falar com a repórter Dinalva Ferreira, que tem os detalhes. Dinalva. Olha, Tiago, a comissão vai analisar o parecer do relator sobre as emendas à PEC paralela que foram apresentadas em plenário. Ele acatou parte das 168 emendas. Tasso acatou, por exemplo, uma emenda que retirou do texto a cobrança previdenciária das entidades filantrópicas. Ele reconheceu que esse é um tema complexo, acatou a emenda, retirou da PEC, mas vai apresentar um projeto de lei complementar para regulamentar esse tema. Outra emenda apresentada, ela prevê a criação de um benefício universal infantil que vai reunir vários benefícios sociais focados nas crianças. Tasso considera que esse é um dos pontos mais importantes da proposta. Bom, o texto ele foi lido, foi apresentado há 2 semanas, foi concedida a vista coletiva, os senadores tiveram 15 dias para estudar o texto e hoje, então, eles vão debater e votar a proposta. A intenção é de que a PEC paralela seja votada também em plenário
hoje mesmo. Veja aí uma reportagem sobre por que foi criada a PEC paralela. A PEC paralela foi criada para agilizar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Nela foram incluídas emendas que demandariam mais tempo de discussão. Uma emenda à Constituição só pode ser promulgada depois que as duas casas derem o aval para a mesma proposta. Assim, se os senadores modificassem o conteúdo do texto base, ela teria que voltar para a Câmara. A maneira encontrada para não atrasar o andamento do texto aprovado pela Câmara foi a criação da PEC paralela. O Senado manteve a sua capacidade de negociar, de debater, de questionar. Uma fatia interessante das senadoras e dos senadores resolveram promover ainda ajustes e querendo fazer as devidas modificações que eles achavam necessárias. Essa dificuldade de contexto em torno de um texto único gerou aquilo que a gente chama de possibilidade de cindir a PEC. Naquilo que os senadores e as senadoras acharam que era razoavelmente consensual, que tinha uma maioria para aprovar isso, e aquilo que não fosse consensual, aquilo que não fosse objeto dessa maioria, seria tratada numa PEC paralela. Por isso, a PEC paralela surgiu. A PEC paralela já foi discutida pelos senadores em 5 sessões no plenário da Casa. Os parlamentares apresentaram 189 emendas à proposta. Agora, elas vão ser analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada pela CCJ, volta para o plenário para votação em primeiro turno. Se o texto receber 49 votos favoráveis, a PEC passa por mais uma etapa de votação no Senado e depois segue para análise da Câmara dos Deputados. Para o cientista político, a análise da PEC paralela pela Câmara dos Deputados ainda deve demorar. Ainda há uma incerteza nisso. Muitos deputados, muitas deputadas reclamam de falta de negociação com os governadores, principalmente, e não há uma certeza, uma acolhida muito certa se este texto vai ser não apenas debatido e votado ainda nesse semestre, por conta dessas incertezas. Ainda mais, nós sabemos que na PEC paralela não existe só apenas essa questão de estados e municípios. Existem outros assuntos que não foram pacificados aqui no Senado e que vão ser objeto de nova deliberação na Câmara dos Deputados. E você vai poder acompanhar a votação dessa PEC aí na Comissão de Constituição e Justiça, ao vivo aqui na TV Senado, a partir das 10 da manhã. Tiago? Obrigado, Dinalva. Foi entregue ontem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, uma carta assinada por 43 senadores que pede a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. A corte deve concluir amanhã um julgamento que pode beneficiar presos, entre eles o ex-presidente Lula. O documento foi organizado pelo senador Lazier Martins, que foi junto com colegas ao Conselho Nacional de Justiça encontrar o ministro. A sociedade brasileira quer a continuação da prisão em segunda instância. Nós fizemos ver ao ministro que um julgamento diferente, um sentido diferente, pode representar, por exemplo, o desestímulo daqui para diante da delação premiada. O delator não vai precisar mais delatar. Por outro lado, pode significar uma abertura para organizações criminosas que vêm para cá com a tranquilidade de que não irão para a cadeia. Nós viemos dizer para ele o óbvio para dizer, ó, presta atenção do que pode acontecer com a sociedade após um julgamento dessa natureza com o sentimento concretizado da impunidade. Dando uma certeza, no Brasil você pode praticar crimes que você pode ficar sem sequer cumprir pena de qualquer natureza. Hoje o presidente Dias Toffoli ouviu a voz do Brasil, ouviu a maioria do Senado, representando mais de 70 milhões de eleitores. Isso faz muito peso, porque a sociedade brasileira demanda, exige o fim da impunidade. Se o Supremo interpretar que a prisão em segunda instância vai cair, o Congresso Nacional, o Senado, vai começar pelo Senado, vai aprovar uma mudança na Constituição, incluindo a obrigação da prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso é o resumo que eu posso te dizer que mais interessa à população brasileira. Se o Supremo não fizer, o Congresso fará.
O Senado aprovou ontem um projeto que classifica a visão monocular como deficiência visual. Isso garante à pessoa que enxerga com apenas um olho os mesmos direitos da pessoa com deficiência. O projeto segue agora para votação na Câmara dos Deputados. E foi discutido em primeiro turno o projeto que torna o feminicídio um crime imprescritível, como é o racismo. O presidente Davi Alcolumbre disse que vai buscar um acordo para a proposta ser votada hoje. E durante a sessão no plenário, vários senadores prestaram solidariedade ao senador Randolfo Rodrigues devido a uma mensagem sonora do deputado federal Marco Feliciano. Em áudio, o deputado incitou um espancamento virtual contra o senador. Eu quero me solidarizar com o senador Randolfo Rodrigues, da mesma forma como pedir à Câmara dos Deputados a devida atitude e as providências às declarações. Eu já tive muitas divergências com ele no campo da política, no campo das ideias, mas sempre nos respeitamos, volto a afirmar, sempre houve respeito. Então o senador Randolfo merece essa solidariedade que aqui externamos. Uma agressão em uma mensagem que incita grupos para agredirem um parlamentar por conta de uma manifestação deste parlamentar, sem dúvida nenhuma merece o nosso repúdio e a nossa indignação. A CPMI das fake news ouviu nesta terça-feira Alan dos Santos, um dos fundadores do blog Terça Livre. O jornalista negou espalhar notícias falsas na internet. Não adiantou o presidente pedir tranquilidade durante a sessão. Calma, gente, calma. Eu não ponho o dedo na minha cara. Não ponho o dedo na minha cara. Para manter a calma. Não ponha o dedo na minha cara. Peraí, presidente. Senhor presidente, quem está falando é a relatora. Governistas e oposição divergiram ao longo de todo o depoimento. Alan dos Santos compareceu à CPI munido de documentos para explicar que não recebeu recurso público para a manutenção do seu site. E aqui está o comprovante de pagamento da mansão de R$ 6.600 em Brasília, em meu nome. E, além disso, aqui há um relatório, que é feito tanto por voluntários quanto pela minha empresa contábil, a empresa que cuida da minha contabilidade. Alan dos Santos disse que ao jornalista cabe o papel de divulgar e não de responder sobre o assunto noticiado. Ele afirmou existir um analfabetismo funcional no Brasil que está matando a imprensa. Todos nós sabemos da crise intelectual que o Brasil vive hoje. A incapacidade das pessoas de ler, escrever é muito grande, o índice de analfabetismo funcional é elevadíssimo. Eu perguntaria aos senhores, por exemplo, essa matéria aqui do Catraca Livre, onde diz Dimenstein, : carta da prisão mostra farsa de facada de Bolsonaro. É óbvio que quem sabe ler e escrever entende que não é o Dimenstein quem está dizendo que a facada foi falsa. Ele está dizendo que foi uma carta que diz isso. E o jornalista ele tem a prerrogativa de poder noticiar isso aqui. Eu quero que o Dimenstein tenha liberdade para poder publicar isso aqui. Só que não querem me dar a liberdade de publicar a opinião de outras pessoas. O depoimento gerou polêmica. Não checar a informação que se recebe, divulgar de primeira, é uma atitude irresponsável e criminosa. E não adianta vir aqui para dizer, não, quem foi atingido que recorra para a justiça. Não. Isso não é jornalismo. O depoente não é obrigado a falar a verdade para não se incriminar. Então, quando não mente, tergiversa, além de divulgar fake news, é um jornalista fake. O Alan não veio aqui para prestar esclarecimentos e para melhorar, desfazer fake news, não. O Alan veio aqui com uma maneira de intimidar todos aqueles que apoiam Bolsonaro. Eu não tenho a mínima sombra de dúvida com relação a isso. Todos estão ouvindo aqui do clima de escombro que se instala na CPMI quando a gente discute a campanha passada e perde tempo de discutir a próxima campanha. Eu tenho percebido aqui, na tocada aqui das coisas da CPMI, aí nós estamos discutindo aqui o jornalista que não é jornalista, o filósofo que não é filósofo, só falta dizer que o Bolsonaro não é presidente. E a CPMI das fake news volta a se reunir hoje a partir de 13h. Foram convidadas instituições que checam a veracidade das notícias.
A Comissão de Meio Ambiente fez ontem um seminário para discutir o grande impulso para a sustentabilidade no Brasil, também chamado de Big Push Ambiental. Trata-se de uma iniciativa da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da ONU, e busca incentivar o desenvolvimento sustentável. Logo na abertura, o senador Fabiano Contarato pediu 1 minuto de silêncio pelos 4 anos da tragédia do rompimento da barragem em Mariana. 4 anos, ninguém responsabilizado. Desigualdades e injustiças vão se tornando cada vez mais insustentáveis e sendo rejeitadas pelas sociedades. As sociedades estão se sentindo muito agredidas em termos das assimetrias que elas observam nas suas sociedades. Não é só a questão de desigualdade de renda, é também a questão da desigualdade de riqueza, é também a desigualdade de oportunidades. O maior obstáculo nosso são as nossas desigualdades, sejam elas sociais e regionais. A inovação tecnológica vem sendo usada para se alcançar esse objetivo. O aumento, principalmente a partir da virada do século, no número de patentes, número de inovações, né, na área, só em 2 áreas, na indústria automotriz e na indústria de energia, tem aumentado vertiginosamente, muito mais rápido que o número de patentes em tecnologias poluentes. Então, já tem havido uma transformação. A sustentabilidade do meio ambiente passa muito pela mudança, pela inovação tecnológica, pela adoção de novas tecnologias. O caso da empresa Suzano foi apresentado como bom exemplo nessa área. A empresa paulista de quase 100 anos é líder mundial no mercado de papel e vem atuando com vários programas de apoio social comunitário e de preservação ambiental. As comunidades têm esse empoderamento em escala de mais de 5 mil famílias envolvidas nesse programa. O retorno sobre investimento é da ordem de 1 para 7. Então, para cada real que a Suzano investe nesse programa, R$7 são gerados de receita, não para a Suzano, mas para as associações e cooperativas envolvidas. A regulamentação dos criptoativos, como as moedas virtuais, foi debatida ontem na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Um projeto de lei em tramitação no Senado propõe a regulamentação do mercado de criptoativos no país. O texto define conceitos, diretrizes e medidas de combate à lavagem de dinheiro. O senador Rodrigo Cunha pretende apresentar o relatório sobre a matéria ainda neste ano. O projeto de lei número 3.825/2019 é de autoria do senador Flávio Arnes. E, ao contrário do que vem sendo discutido na Câmara de Deputados, tem um enfoque claro e preciso sobre criptoativos e o sistema que se forma em torno deste, não apenas problematizando e conceituando, mas também achando respostas. O representante da Unidade de Inteligência Financeira destaca a urgência na discussão do assunto. Quando eu digo que a questão é urgente, eu não quero dizer que o Brasil esteja atrasado em relação aos outros países. A realidade é incipiente no mundo. Mas quero dizer que o mundo não está esperando os retardatários. Então, é importante que nós não nos situemos entre eles no futuro breve, no futuro de curto prazo, no horizonte de curto prazo. E agora nós vamos conferir o que está previsto para as comissões do Senado na manhã desta quarta-feira. Vamos então ver aqui no nosso telão. Às 9 horas da manhã, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a exportação de frutas como instrumento de desenvolvimento das regiões vai ser debatida em uma audiência pública. Também às 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, haverá exame de projetos. Um deles destina 1% da arrecadação dos jogos de loteria para as secretarias de saúde estaduais. Depois, a comissão faz uma audiência pública e o tema em debate é o projeto que trata do preenchimento de cotas para pessoas com deficiência nas empresas. Às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência para analisar os desafios e oportunidades da Política Nacional de Biocombustíveis, a Renova Bio. Às 11 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária também faz reunião para votar projetos. Na pauta está o que institui o Sistema Nacional de Certificação dos Produtos da Agricultura Familiar e cria o selo da produção da agricultura familiar. Também, às 11 horas, reunião da Comissão de Educação. Um único projeto está na pauta. Ele prevê a transferência da cota da União do salário educação para estados e municípios.
Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Dá uma passadinha lá, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um bom dia e continue sintonizado aqui na nossa programação.